Eu fui, na realidade, o primeiro bancário, né, a ser presidente da CUT. Também fui o primeiro bancário a ser presidente da Contraf, né, deixando de ser uma estrutura dos bancários para ser uma estrutura do setor financeiro, e depois eu fui ser presidente da CUT. E aquela época, para mim, foi um desafio muito grande, porque o nosso sindicato é fundador da CUT. Nem todo mundo sabe disso, mas boa parte das ideias concentradas na fundação da CUT, da formatação da CUT, né, foi construída dentro do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. A ideia de uma central sindical independente, a ideia do livre sindicalismo, né, a ideia de um sindicalismo organizado através do que acontecia na liberdade sindical, que acontecia na maioria dos países da Europa desenvolvidos, né? A ideia de construir uma central sindical independente de partido político, autônoma, forte, representativa. Muitos dos primeiros textos, as primeiras ideias foram escritas e pensadas por nós, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar que não teve nenhum sindicato tão importante na criação da CUT como o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Pode ter tido alguns iguais, mas mais importantes não. O sindicato defendeu muito a ideia da necessidade de fortalecer a estrutura sindical com uma central sindical, que até hoje, do ponto de vista jurídico, não faz parte da estrutura sindical brasileira, mas do ponto de vista político, a CUT, as centrais sindicais, tem uma referência muito grande. E nós temos que lembrar muito de Luiz Guxiquem, muito de Luizinho Azevedo, muito de Augusto Campos, muito desse batalhador João Vacari, né, que nós tivemos inclusive embates internos dentro da própria CUT de que central, como seria a central que a gente ia construir. E essa ideia da CUT, como ela é hoje, é a ideia muito defendida pelo nosso sindicato, né? Então, desde o início, em 79, da Conclate, até a construção da CUT, a idealização da CUT, nós somos extremamente relevantes e, sem falsa modéstia, talvez sejamos o sindicato mais importante na proposta de criação da CUT. E o sindicato até então, até a minha eleição, nunca tinha tido um bancário ou uma bancária presidente da CUT. Já tínhamos tentado várias vezes. O companheiro João Vacari já deveria ter sido presidente da CUT em 94, né, se tudo tivesse corrido certo, mas enfim, a política e o movimento sindical têm também têm as suas histórias, mas acabou que, por todo o trabalho acumulado feito pelo sindicato, eu acabei sendo presidente da CUT, porque era a vez do sindicato presidir a CUT, né? Depois de tanta batalha que nós tivemos, nós conseguimos construir, por conta da luta do sindicato, da qualidade das nossas propostas, que a sucessão do companheiro Arthur Henrique, né, seria feito, que é um companheiro eletricitário, que já contou muito com o nosso apoio para ser presidente da CUT, mas a sucessão do Arthur Henrique, pela luta do nosso sindicato, teria que ser feito por um bancário ou uma bancária. Eu era presidente da confederação, né? O nosso desempenho foi bastante reconhecido nesse cargo, e aí eu fui indicado pelos bancários para ser, então, o presidente da CUT, né? Extremamente importante isso, mas você imagina o tamanho do desafio que para mim era, né? Depois de 30 anos da gente batalhando para assumir a presidência, eu tinha que fazer um mandato que fosse, no mínimo, compatível com a grandeza enorme do nosso sindicato, com a nossa qualidade, né? E eu, quando da campanha, ficava, poxa, será que eu devo fazer isso mesmo, né? O João Vacari não foi presidente, o Augusto Campos não foi presidente, né? O Luiz Guxiquem não foi presidente, o Gilmar Carneiro não foi presidente, a Maria Célia Cantu não foi presidente, a Lúcia Matias não foi presidente, todos os companheiros, o Sérgio Rosa não foi presidente, devo estar até sendo injusto esquecendo alguém, mas todos os companheiros e companheiras com muito mais trajetória política que eu.
né? E eu fui o primeiro presidente bancário, sou até hoje. Eu espero que essa história rapidamente mude, que a gente tenha uma bancária, né, presidenta da CUT, mais rápido que nós pudermos, né, porque eu acho que é extremamente importante para uma mulher presidenta da CUT, eu espero que seja bancária, mas foi um desafio enorme, que eu me lembro muito que eu não podia errar, né, e eu assumi a presidência da CUT num momento dificílimo, em 2012, que logo na sequência, vocês vão lembrar que teve as passeatas de 2013, o movimento Não Vai Ter Copa, né, um enfrentamento extremamente importante do ponto de vista da presença das pessoas nas ruas. Mas era um movimento que questionava a presença do PT no governo. Eu entrei na presidência da CUT no governo da presidenta Dilma, depois de 2 mandatos exitosíssimos do presidente Lula, um mandato exitoso da presidenta Dilma, né, em 2012, quando eu assumi a presidência da CUT, mas já todo esse questionamento que levou ao golpe da Dilma contra a presidenta Dilma em 2016. Então eu tinha uma série de projetos, né, que eu queria implementar na presidência da CUT, que era trazer a experiência do nosso sindicato de contratação coletiva, de organização sindical, para toda a classe trabalhadora. O que eu queria era levar todas as conquistas e características do movimento sindical bancário para toda a classe trabalhadora. Enfim, o meu mandato ficou marcado pela luta contra o golpe, pelo enfrentamento que nós fizemos nas ruas para impedir que tivesse o golpe, porque o golpe, na nossa avaliação, na minha avaliação, ele não era contra a Dilma. Ele era um golpe para retirar direito da classe trabalhadora. E foi o que aconteceu. A reforma sindical, a reforma trabalhista, trágica na retirada de direito dos trabalhadores, só foi possível com um golpe. Um golpe dado contra a democracia brasileira, com a deposição de uma presidenta eleita democraticamente, sem nenhum motivo. Se você perguntar hoje em dia por que a presidenta Dilma foi deposta, as pessoas nem sabem por quê, né? E eu sabia que tinha que fazer um enfrentamento em defesa da vontade do eleitor brasileiro que elegeu a presidenta Dilma, para não permitir que ela fosse tirada num golpe, porque o objetivo dos golpistas era atentar contra a democracia e, acima de tudo, ter um campo aberto para a retirada do direito dos trabalhadores. E foi esse o mandato que a gente fez na CUT desde 2012 até 2018, que nessa minha passagem teve a deposição da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula, mas eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que houve muita luta, muita resistência. O papel da CUT nunca foi tão enfatizado, né? Nós saíamos na imprensa todos os dias, nossas bandeiras vermelhas, a bandeira da CUT, as ideias da CUT, a militância cutista, o enfrentamento nas ruas, né? 300 mil pessoas na Paulista, 200 mil pessoas no Rio de Janeiro, nós fizemos um Ocupa Brasília com mais de 200 mil pessoas, fizemos a maior greve geral da história da classe trabalhadora em 2017, nós tivemos uma CUT com uma imagem muito fortalecida, né, na classe trabalhadora, como imagem de enfrentamento, de organização, né, e foi uma passagem muito marcante para mim, que eu acho que eu podia resumir no dia que eu estava saindo, feliz, né, pelo mandato que eu tinha feito na presidência da CUT, e se não foi isso, se não foi um mandato da altura do nosso sindicato, é porque o nosso sindicato é grande demais e fazer coisas à altura do nosso sindicato é bem difícil. Mas eu me lembro de uma conversa com o companheiro Júlio Turra, no último dia que eu estava, né, feliz por estar elegendo o Sérgio Nobre como meu sucessor, companheiro de trajetória, que era o meu secretário-geral, né, muito feliz de estar saindo e o Sérgio assumindo. Mas eu falava com o Julinho, poxa, Julinho, eu fiquei aqui quase 9 anos na presidência da CUT, eu sou, depois do Meneghelli, o mais longevo presidente da CUT, né, porque eu fiquei 8 anos, ou 7 anos, o Meneghelli acho que ficou 9 anos,
E eu falava para o Julinho, poxa, não teve nenhuma conquista para a classe trabalhadora. São 7 anos de mandato, ou 8 anos, agora não me recordo mais, e nenhuma conquista para a classe trabalhadora, e com os olhos cheios d'água, né? E o Julinho, me lembro que até hoje ele fala, Wagner, você deixou o seu mandato, o nosso mandato, deixou para a classe trabalhadora a conquista da luta, da altivez. Você vai ser lembrado, na sua passagem pela presidência da CUT, como um presidente que fez luta, que propôs o enfrentamento, que lutou contra um golpe, né, e que não impediu o golpe, mas que conseguiu dar uma estrutura de enfrentamento de classe contra os interesses internacionais que queriam o golpe no Brasil, muito por conta dos benefícios que o governo do PT, do presidente Lula, da presidente Dilma, traziam para o Brasil naquele momento. O Brasil deixava de ser um país de segunda prateleira no mundo para ser um país que disputava comercialmente, politicamente, para ser hegemônico, para estar na primeira prateleira dos países grandes do mundo. E você foi muito importante, o teu mandato, o nosso mandato, né? O Julinho era diretor junto comigo, você vai ficar marcado por uma história de luta, de trajetória, de enfrentamento, né? E hoje eu acho que é assim, sem falsa modéstia, né? Se é verdade que eu não consegui, junto com a minha diretoria toda, uma conquista econômica, eu acho que a gente fortaleceu demais essa ideia da luta, da força, da imponência e da grandeza da CUT na cabeça do trabalhador e fizemos história no Brasil.